quartas de final da Libertadores. Elas começaram. E você sabe tudo o que você precisa saber sobre o confronto de hoje entre Fluminense e Olímpia na Copa Libertadores da América de 2023, a abertura das quartas de final, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, isso dá uma moral muito grande pra gente, tá? E, claro, se puder também, dá aquela moral, passando aqui embaixo também, comentando o placar do jogo de hoje. Quero placar com gols, tá? Quem vai fazer os gols. E o gol deles também, se você achar que a gente toma um gol e tal, enfim. Quero todas as informações. O jogo é hoje às 9h30 da noite, no Maracanã. A transmissão da partida, ingressos esgotados, a transmissão da partida ESPN e Star Plus. Star Plus no streaming e ESPN na TV. Mas tem a minha narração ao vivo, direto do Maracanã, com todo o clima real do estádio. E você vai acompanhar comigo com zero delay, tá? Zero delay. Então você pode aí botar a sua imagem na ESPN, na Star Plus, mas vem com a gente na minha transmissão, beleza? É o quinto jogo entre Fluminense e Olímpia, só jogaram 4 vezes. Uma vitória nossa, um empate e 2 derrotas. É a terceira vez que a gente enfrenta o Olímpia num mata-mata, em 2022 e 2013 também, ambos na Libertadores. Nunca jogamos no Maracanã. Ano passado foi no Engenhão, a gente ganhou, e em 2013... esse empate por 0-0, né, foi em São Januário. Vamos falar um pouquinho sobre a partida de hoje? A gente abre falando aqui essa parte, principalmente, sobre o fato do Fluminense estar nas quartas de final. Assim, o Fluminense nunca foi eliminado na semifinal da Libertadores, né? Quando chegou na semifinal em 2008, foi pra final. Então as quartas de final acabam sendo o maior drama do Fluminense, né? Recentemente, a gente até... apesar de tirando o ano passado, a gente foi eliminado as últimas vezes que foi nas quartas de final, as últimas 3 das últimas 4. Por outro lado, eu acho que o Fluminense recentemente não chegou tão favorito, se é que a gente pode chamar dessa maneira, ou chegou com uma capacidade técnica que saltasse tanto aos olhos. Talvez em 2012, mas estava pegando um Boca Juniors, né? Um adversário sempre complicado. E tinha lesões e tal. Dessa vez, a gente não passa muito por isso. O time do Fluminense é um time forte, com um mando de campo forte. Tirando o tropeço contra o Sporting Cristal, que dá pra gente dizer que foi o tropeço quando podia tropeçar, o Fluminense tem um mando de campo quase irrepreensível na Libertadores. Enfiou 5 no River Plate, ganhou do Strongest sem levar gol e se classificou contra o Argentino Júnior num 2-0 novamente sem levar gols. Ou seja, tem um mando de campo forte dentro de casa, em que pese aquele empate com o Sporting Cristal. Já o Olímpia teve uma fase de grupos facilitada, pegando o Patronato, que está na Série B da Argentina, e um Melgar, que não conseguiu jogar nada, né? E se classificou em primeiro no grupo que também tinha o Atlético Nacional da Colômbia. Nas oitavas de final, veio para o Maracanã, e já já a gente vai falar sobre isso na parte do Bola em Campo, veio para o Maracanã para jogar um jogo e foi para o Defensores del Chaco jogar outro jogo contra o Flamengo. E a gente vai ter que ter muita atenção nisso. É um confronto que vale mais de 2 milhões de dólares. O Fluminense, se avançar para a semifinal, terá acumulado cerca de 34 milhões de reais em cotas enfim, cotas de televisão, de patrocínio, etc., da Libertadores. A semifinal nem paga tanto, o que paga muito mesmo é você ir pra final, que o vice já ganha 7, 8 milhões de dólares. Então acaba que a final paga demais. Mas a semifinal, o financeiro é bem importante. Mas mais do que qualquer parte financeira que a Libertadores pode trazer, é o desejo, a obsessão pela conquista. Todo torcedor do Fluminense só pensa em ganhar a Libertadores em 2023. Então, por isso, os jogadores precisam sim ter isso em mente o tempo inteiro. Como eu falei, ingressos esgotados, mais uma vez, todos os jogos da Libertadores do Fluminense esgotaram os ingressos, os públicos variam por conta de cambista, por conta de pessoas que compraram o ingresso e acabaram não podendo ir, mas mais uma vez teremos uma quantidade muito grande de tricolores e também de torcedores rivais do Olímpia lá no estádio Jornalista Amaro Filho. Vamos ver como é que vai estar o gramado, isso também é algo que chama um pouquinho a atenção.
O gramado ficou muito deteriorado após os jogos do Fluminense no sábado à noite, com chuva, um gramado que já vinha bem complicado, mas que virou uma lama, se tornou uma lama de verdade a partir do jogo do Vasco no domingo, também com chuva, né? Era alguém que já vinha com dificuldade financeira e no jogo contra o Vasco seria como se essa pessoa com dificuldade ali financeira ainda batesse o carro e a culpa fosse dela. E ela ainda tivesse que bancar o seu conserto e o conserto do outro cara. Enfim, isso foi o jogo do Vasco dentro desse gramado. Na lógica do Olímpia, eles vêm para poder levar o jogo para lá. O cenário é esse. Então a gente pode esperar um Olímpia retrancado. Mas sobre isso e sobre o time do Fluminense que vai pro jogo, a gente fala agora na parte do Bola em Campo. Bem, vamos lá, tá? A bola em campo, vamos pro nosso painel tático, né? Tactical Pad, pra gente abordar um pouquinho dessa parte do futebol. E, cara, eu tentei fazer aqui no Tactical Pad dessa vez o jeito mais ou menos, porque assim, normalmente eu monto o time como os dois times vêm pré-escalados. Dessa vez, eu não tenho dúvida de que vai ser Fluminense com a bola, Olímpia na defesa. Eu fui rever um pedaço do jogo, alguns pedaços do jogo do Olímpia contra o Flamengo aqui no Maracanã, e foi assim, o Olímpia tava, estão vendo aqui essa escalação que eu botei do Olímpia com 6 defensores, fazendo quase que uma linha? Por várias vezes, o Olímpia tinha essa linha no primeiro tempo. Como que saiu o gol do Flamengo? Bola pela ponta, cruzamento no segundo pau com alguns jogadores fazendo pressão. Deixa eu falar um pouquinho mais já disso. Então eu procurei fazer uma escalação. Gabriel, o Fluminense vai jogar com 3 zagueiros? Não, então eu pretendi fazer a forma como o Fluminense sai tocando a bola. Vem o Nino, faz saída de 3, né, normalmente, com o André vindo fazer essa saída. E a gente vai ver, tá até faltando o Lima, né, na escalação do Fluminense. Acabei não colocando o Lima como titular. Mas, enfim, vai ser titular. O Lima pode ser esse jogador aqui mais no meio que joga um pouco mais adiantado. Enfim, vamos para as escalações. Provável escalação do Fluminense tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Felipe Melo na zaga, com o Diogo Barbosa na lateral esquerda. O volante é o André, também o Lima. A gente vai falar disso já já. Com Paulo Henrique Ganso, John Arias, Keno e Germancano. A provável escalação do Olímpia tem o Spínola, o Alejandro Silva, que é o lateral direito, ataca bastante, Romanha, zagueiro colombiano, com Mateo Gamarra, titularíssimo, zagueiro paraguaio, e na lateral esquerda o Zabala. No meio de campo, na teoria, o time do Olímpia, vocês viram que eu botei uma escalação meio doida, mas é porque na teoria os volantes são o Ortiz e o Marcos Gomes, e tem o Ivan Torres e o Fernandes, que jogam um pouquinho mais com a bola, né? Quando o Olímpia tem a bola, a gente vê um desenho mais parecido com isso aqui, né? Com o Fernandes um pouquinho mais aberto, mas ainda caindo para o meio de campo, o Walter Gonçalves como centroavante e o Fernando Cardoso jogando pela direita. Eles vão ter a volta do Derlis Gonçalves, que é um cara que aqui no Brasil, pelo Santos, nem fez tanto sucesso assim, mas por lá tá bem pra cacete, tá na 3ª temporada dele, a média, vocês não são absurdo, a média do Derlis Gonçalves é de quase um gol a cada 2 jogos, assim, é bizarra. Você pega a média dele, a do Germancano um pouco mais alta só, não é muito mais alta. Então o Derlis Gonçalves tá fora, teve uma lesão em março, tá voltando agora, é meio que a situação do Alexander, né? Não tá disponível pra ser titular, mas também pode ser que numa necessidade absurda entre no jogo. E falando sobre o Alexander que eu toco agora no assunto Lima. Isso porque, se a gente visse o Martinelli ou o Alexander, em vários momentos ia falar, ó, às vezes a galera reveza, vem o Martinelli fazer a saída e o André aparece um pouquinho mais à frente. Isso pode acontecer com o Lima, mas não é o ideal. Lima vem fazendo partidas ruins pelo Fluminense. Isso é verdade, ninguém consegue negar. O Lima em si não é um jogador ruim, é um jogador que nessa temporada, inclusive, já ajudou bastante. Tô fazendo um vídeo com todos os gols da temporada. O Lima colaborou muito no início do ano, jogando na posição ou disputando posição com o Keno. O Lima é um bom jogador, versátil e tal, mas nessa posição, principalmente às vezes em que ele tem que vir fazer apoio à saída de bola, o Lima não tem funcionado, como não funcionava no Ceará e como praticamente não jogou assim no Grêmio, que são as 2 maiores referências que eu tenho dele aqui no Brasil. Então, assim, me parece que o Fernando Diniz escala o Lima muito mais pensando em, de repente, um roubo de bola do Marcos Gomes e ter que recompor.
Só que o Martinelli não é um jogador lento. A gente não tá falando de Wellington ou Lima. A gente não tá falando até do Thiago Santos ou Lima. A gente tá falando do Martinelli. Então, assim, me parece um erro nesse ponto do Fernando Diniz. Em relação ao ataque, né, eu falei que a gente ia tocar um pouquinho, como que sai o gol do Flamengo contra ele, já que eles estavam com tantas pessoas na área? Um cruzamento com um dos atacantes deles vindo buscar a bola aqui, foi o Gabriel, se eu não me engano, e o Flamengo botando vários jogadores dentro da grande área para fazer um mano a mano. O cruzamento veio, e aí lá no Flamengo o Bruno Henrique entrou no segundo pau cabeceando. Apesar da bola aérea do Olímpia ter sido o grande medo do Flamengo lá no Defensores del Chaco, aqui no Maracanã o Flamengo ameaçou por 3 vezes na bola aérea. Então a gente pode utilizar isso sim. Qual que é o problema? Os nossos cabeceadores. A gente, no geral, tem feito muita jogada com o Keno, fazendo um cruzamento pro Germancano correr por várias vezes no primeiro pau. Essa jogada só funcionou com o John Kennedy no segundo tempo do jogo contra o América Mineiro. O Germancano não tem funcionado tão bem. Teve uma contra a Argentino Júnior que o goleiro defendeu. Não é exatamente o tipo de jogada, ainda mais que o Romanha, que é um zagueirão daqueles meio elesbão, meio lentão, é um zagueiro alto. Falhou no lance do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique também é alto. Então, assim, se o Fluminense, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, é o Fluminense insistindo um pouco nessa jogada do cruzamento do Keno para um cruzamento meio fechado. O que precisa para isso dar certo? O Ganso entrar na área, o Germancano entrar na área, o John Arias aparecer também para jogar e precisa da presença do Lima. Por quê? Porque o Samuel Xavier também não é alto. Então, para ele chegar aqui como outra opção, vai ser muito difícil, não vai ser tão útil assim. Então o Lima precisa ser um jogador de pisar na área. O Fluminense precisa da qualidade do Paulo Henrique Ganso perto do gol? Precisa. Até porque em vários momentos o Flamengo botava, eu fui reparando isso, em que dava certo a jogada do Flamengo, era porque o Flamengo botava 4, 5 jogadores dentro da área do Olímpia. E o Ganso tem o passe que pode achar aquele espacinho pro Germancano, ou pro John Arias, ou até pro Keno mesmo, finalizarem dentro da grande área num passe. Então, assim, vamos precisar dessa função do Paulo Henrique Ganso. Prefiro ver o Lima à frente do Paulo Henrique Ganso nesse caso. O Ganso ajudando na saída de bola, na ligação e aproveitando, de repente, um momento que a defesa do Olímpia tente pressionar a saída de bola mais no ataque, o Ganso achando um passe e pegando o Olímpia de calça riada. A minha esperança com o Lima é essa, um chute de média distância, que eu acho que o Fluminense não vai executar muito. Gabriel, o Fluminense não chuta nesse jogo. Pega a bola aqui, ó. Deixa a bola aqui com o Lima. Pra ele chutar, por exemplo, ou com o Keno, que é alguém que chuta melhor. Um Keno tá por aqui. Qual é a chance dessa bola passar e ir pro gol? Ou melhor, qual é a chance dessa bola esbarrar em alguém e provocar um contra-ataque? É por isso que o Fluminense chuta pouco quando tem adversários muito fechados. Espero que não insista tanto no cruzamento. 0-0 no primeiro tempo, o Olímpia não tá muito, o Olímpia tá fechando, o Fluminense não tá dando certo. Aposto que o Diniz saca o Lima e bota o John Kennedy de novo. Vale ressaltar também a importância dos laterais. O Olímpia vai apostar em contra-ataque, né? Muito provavelmente. Diogo Barbosa e Samuel Xavier têm que ser firmes no apoio, justamente para provocar também essa duplinha, né, para cima dos laterais do Olímpia. E do outro lado, o Samuel Xavier também com o John Arias. Agora, o que pode ser o efeito mais forte do Fluminense mesmo, que é algo que o Flamengo não tinha? O agrupamento de jogadores do mesmo lado. Quando o Fluminense agrupa todo mundo de um lado, aparece todo mundo pra jogar, dificulta a marcação do Olímpia, que tem 6 dentro da área, tendo que cair todo mundo. E aí pode aparecer o alimento surpresa. É numa dessa com o Samuel Xavier ou o Diogo Barbosa, se o agrupamento for do outro lado, pode aparecer, ou até mesmo um espaço pro Germancano, uma bola correndo em linha de fundo, que é algo que o Diogo Barbosa gosta bastante. Vamos ver, tem muitas opções. Esse vai ser um jogo tático muito interessante de se assistir. É claro, pro Olímpia, até 1-0, tá bom pra eles. Eles vão pra lá pra tentar uma vitória e tal. Então, assim, se a gente fizer 1-0 cedo, motiva ainda mais a torcida. E vale esse destaque também. Vai ao estádio. Pô, eu nem sou isso aqui, eu não costumo ficar pedindo isso, porque eu acho que a arquibancada é um lugar onde você, se você não cometer nenhum crime, não estiver sendo preconceituoso nem nada disso, vale tudo ali nesse ponto. Mas vamos focar no apoio. A arquibancada contra a Argentino Júnior estava espetacular, a galera, mas estava muito nervosa. A galera estava num nível de nervosismo muito, que eu entendo, eu tava nervoso também. Mas a cada vez que o Argentino Júnior estava todo fechado, como o Olímpia vai estar hoje de novo,
o Fluminense tocava a bola pra trás, o Diogo Barbosa dava no Felipe Melo, o Felipe Melo dava no Fábio e voltava todo mundo, era justamente para que o Fluminense não tivesse que enfrentar essa barreira de 10, 11 jogadores. E a torcida vaiava, não chegou a vaiar necessariamente, mas reclamava, ficava impaciente. E apesar de contra o Argentino Júnior isso ter dado certo, ter funcionado, enfim, os jogadores terem tido cabeça para esse nervosismo chegar pouco dentro do campo, porque chegou, e em determinado momento os jogadores do Fluminense estavam nervosos dentro do campo, apesar disso ter acontecido, poderia ter sido ainda melhor. Então vamos entender, vamos apoiar e assim, é ganhar o jogo. Ir pra lá é sempre difícil, ir pra lá com resultado curto é complicado, como a gente viu que o Flamengo aconteceu. Mas a gente já viu o que aconteceu com o Flamengo, a gente viu o que aconteceu no ano passado. Então o resultado de hoje é ganhar o jogo, ir com vantagem pra lá, se possível com uma grande vantagem. Mas é ter cabeça no jogo de volta, é ter cabeça hoje, que o importante é ganhar, se possível fazendo uma diferença. Vamos pra arbitragem. Curtinho a arbitragem agora, porque a gente fala de um senhor chamado André Matonte, um uruguaio, 35 anos, é jovem, promissor, árbitro uruguaio, apitou a semifinal do Mundial, Real Madrid e Al Ahly, e a final da Recopa. Aí o adversário que seria o que o Real Madrid tá esperando, Flamengo e Del Valle. Foi o árbitro uruguaio na Copa do Mundo 2022 também. Nessa Libertadores, além de vários jogos na fase de grupos, apitou Internacional e River Plate, o jogo do Beira-Rio, o jogo dos pênaltis. Foi o árbitro, inclusive, que recomendou trocar de lado lá por conta do buraco na marca do pênalti. Como curiosidade, ele já apitou um confronto Rio de Janeiro-Paraguai nesse ano, a Sul-Americana Botafogo-Guarani, aqui no Rio de Janeiro, lá no estádio do Engenhão. Bem, só pra poder destacar a informação aqui certinha, o Fluminense não tem nenhum jogador suspenso, não tem nenhum jogador pendurado e lesionado, só o lateral esquerdo Jorge e o lateral esquerdo Marcelo. Quer dizer, o Fluminense tem um jogador que tá suspenso e pendurado, né? Porque tem o Marcelo, tá suspenso por 2 jogos, não pode atuar contra o Olímpia, e tem o Marcelo lesionado também, junto com o Jorge. Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, André e John Kennedy, se tomarem cartão amarelo hoje, vão ficar pendurados no jogo de volta. Ou seja, se algum desses jogadores tomar amarelo, eles têm que ficar de olho no jogo de volta, porque senão podem perder o jogo de ida da semifinal. Beleza? Ai, passa logo a hora. Ainda são 2 horas da manhã aqui. Pra você, pelo menos, já dá durante o dia de quinta-feira. Vamos, tricolores, chegou a hora. Tamo junto, até a próxima. Valeu.